Levante sua mão. É também de responsabilidade com Cristo. Responsabilidade com as provações. A Bíblia diz que Tomé disse: se eu não ver o sinal. Quem conhece gente que pede sinal para tudo? Eu só creio se eu tiver um sinal. Eu só vejo. Quem conhece gente que duvida de tudo? A pessoa duvida de tudo. Ela ouve de manhã, ela duvida de tarde, meio-dia e de noite. Quem conhece gente, você tem que repetir a palavra, a mesma coisa o dia todo. Por quê? Tomé. Quem conhece gente que é Tomé? Levante duas mãos. Eu conheço muitos Tomés. Tomé disse: se eu não ver o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se eu não puser a minha mão do lado dele, não vou crer. Tomé disse: eu não vou crer. Tomé andou pela velha Aurélia com Jesus 3 anos e meio. Tomé viu, Aurélia, Jesus multiplicando os pães e os peixes. Tomé viu, pela velha, Jesus andando sobre as águas. Tomé viu, aleluia, quando Jesus curou o cego. Tomé viu quando Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto. Tomé viu quando Jesus ressuscitou a menina Talita Cume dentro da casa de Jairo. Tomé andava com Jesus. Tomé era do grupo. Tomé era da equipe. Estou arrepiada, velho. Tomé era da equipe. Tomé era do grupo. Tomé era do meio deles. Tomé andava com Jesus. Tomé comia com Jesus. Almoçava e o que, Vera? E jantava. Tomé acordava com Jesus e ia dormir, todos eles juntos. Tomé fez a obra com Jesus 3 anos e meio. Jesus ensinou para Tomé todos os dias, dizendo: eu serei crucificado, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Mas enviarei o Espírito Santo, que vai marcar, que não falará das coisas de si mesmo, mas daquilo que tem visto. Vós recebereis o Espírito Santo. Tomé ouviu quando Jesus falou para Jairo: não temas, somente creia. Tomé viu com os outros discípulos quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue há 12 anos. A mulher que sofria há 12 anos do fluxo de sangue. Gastaram tudo que tinha com médicos e nada resolveram. Mas ela decidiu tocar em Jesus. Ela disse: se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, eu serei curada. Quando os discípulos vieram e disseram: vimos o Mestre, vimos o Senhor ressuscitou. Tomé disse: se eu não ver o sinal, não crerei. Se eu não ver o sinal dos pregos, se eu não tocar ali, se eu não puser a mão no lado dele que foi perfurado, eu não vou crer. Tomé estava em todos os cultos, dona Aparecida. Tomé estava em todas as reuniões. Tomé ouvia áudio de oração. Tomé ouvia live de oração. Tomé ouvia pregações. Tomé recebia orações. Mas quando foi no dia de Tomé crer, Tomé disse: eu preciso ver, eu preciso tocar e eu preciso sentir. Muitas vezes a gente passa por situações que não fica diferente de Tomé. Ah, mas se Jesus quiser curar, se Jesus quiser fazer, se Jesus quiser operar, muitas vezes você está sendo provado ali na sua fé. Porque a Bíblia diz que Jesus faz a gente um vaso, e que a gente deve descer a casa do oleiro, e que somos transformados de glória em glória, e que Jesus faz o vaso, refaz o vaso, quebra o vaso, desmancha, faz de novo. Não ficou bom, faz de novo. O vaso rachou, vai lá, faz outro vaso. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez de novo reunidos, com as portas todas fechadas, tudo trancado. A Bíblia diz que Jesus entrou. Eu vou te dizer algo nessa noite. Levante sua mão. Não importa. Não precisa de porta fechada, ele entra. Com ferrolho ele entra. Tudo trancado ele entra. Porque quando ele quer fazer, ele faz. Quando ele quer operar, ele opera. Quando ele quer entrar, ele entra. Quando ele quer fazer, ele faz. Aleluia, ele faz. Porque ele é Deus. O texto diz, pode dar aqui,
chegou e ficou no meio deles e disse: a paz seja convosco. E a paz seja convosco. E Jesus soprou neles e disse: recebam o Espírito Santo. O texto diz que em seguida Tomé, a Bíblia diz que Tomé estava lá. Tomé é aquele que não crê, mas ele está. Tomé é aquele que ele só crê se ele vê, mas ele está lá. Ele só crê se ele vê, mas ele coloca o dedo dele em tudo. Ele opina em tudo. Ele palpita em tudo. Quem conhece gente que palpita em tudo, opina em tudo, sabe de tudo. Aliás, não sabe, quer saber de tudo. Tomé era assim, ele queria saber de tudo, ele opinava em tudo. Mas o coração de Tomé era um coração incrédulo. A Bíblia diz que então, em seguida, Jesus disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado, no meio da reunião. Jesus apareceu no meio deles e disse para Tomé: Tomé, toca, Tomé, toca. Porque Jesus ouviu quando Tomé falou: se eu não tocar, eu não creio. Se eu não tocar nas chagas, se eu não tocar na marca dos pregos, se eu não tocar no lado que foi perfurado, eu não vou crer. Jesus ouviu. E naquele dia, Tomé estava lá, Jesus apareceu para ele. Jesus apareceu para Tomé e disse: Tomé, veja, toque. Aleluia. Você consegue dizer aleluia? Aleluia. Jesus disse: toque, Tomé, toque. E ponha o seu dedo nelas. E estenda a mão e toca no meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus disse: Tomé, toca no lado. Toca nas chagas. E Jesus disse: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Pare de achar que não vai acontecer. Pare de achar que Deus não vai te curar. Pare de achar que Deus não vai mudar a sua história. Pare de achar que Deus não vai mudar o cenário. Pare de achar que Deus não vai libertar o seu filho. Pare de achar que Deus não vai mudar a tua história, que as coisas não vão acontecer, que vai ficar do mesmo jeito, que você vai sofrer, que você está abandonado, que você está esquecido. Jesus falou para Tomé: pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou, Tomé deu um pulo e Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Tomé, no meio do culto, no meio da reunião, Tomé disse: meu Deus. Quando Jesus falou para ele: pare de duvidar e creia, toca nas chagas, toca no meu lado, Tomé exclamou bem alto e disse: meu Deus e meu Senhor. Jesus disse: você creu porque viu. Disse Jesus: felizes são os que não viram, mas a si mesmo creram. Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Porque você creu, Tomé, mas porque você viu. Você creu, Tomé, porque você tocou nas chagas e tocou no lado que foi perfurado pela lança. Você está crendo porque você está vendo com os olhos humanos. Porque tem que crer com os olhos o quê, dona Aparecida? Espirituais. Tem que crer com os olhos espirituais. Por que os outros creram sem ver? Porque eles creram com os olhos espirituais. Eu não estou vendo com os olhos humanos, mas estou vendo com os olhos da fé. Levante sua mão. Veja com os olhos da fé Deus resolvendo esse problema. Veja com os olhos da fé você sendo curado. Veja com os olhos da fé Deus te dando uma nova história. Você recomeçando de novo. Você restituindo tudo na sua vida. Deus te levantando. As coisas dando certo para você. Veja a promessa. Veja a bênção. Veja com os olhos da fé. Porque se você for ficar querendo ver com os olhos humanos, você não vai alcançar nada. Porque a ordem de Jesus é ver pela
o seu filho liberto. Pela fé você vê a resposta de Deus. Pela fé você vê o milagre. Pela fé você recomeça. Pela fé Jesus está conosco. Pela fé eu recomeço. Pela fé Deus tem uma obra na minha vida. Jesus disse para Tomé: Tomé, bem-aventurados que não viram e creram, porque tu crestes, mas porque viu. A palavra bem-aventurado significa abençoado. Então quem vê, quem crê sem ver é abençoado. Porque o coração não é incrédulo, não é um coração orgulhoso, incrédulo. Eu preciso ver, não, eu creio. Deus vai mudar a sua vida, eu creio. Deus tem uma obra na sua história, opa, eu creio. Deus vai libertar meu filho, eu creio. Jesus vai mudar a minha história, eu creio. Jesus falou que amanhã vai ter um milagre, eu creio. Jesus apareceu naquela noite especialmente para Tomé. Jesus apareceu naquele culto para que Tomé tocasse nele, para que Tomé colocasse o dedo no lado dele, para que Tomé tocasse o dedo na chaga dele. Jesus ouviu quando Tomé não creu. Levante sua mão. Jesus ouve quando você fala. Jesus ouve quando você diz. Jesus ouve quando você diz. Jesus ouve quando você murmura. Tomé murmurou: não creio. Só se eu ver, não creio. Mas se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Jesus disse: Tomé. E olha que Tomé andou com Jesus, hein? E olha que Tomé não perdeu um culto. Tomé viu todos os milagres que Jesus fez. Mas quando foi na hora dele crer, ele não creu. Então muitas vezes a gente passa a vida da gente, crendo. Mas no momento que é para a gente crer, a gente diz para Jesus: eu não creio. A gente demonstra uma vida de fé, de muita fé. Mas no momento que é para você crer, você não crê. No momento que precisa mais de fé, você dá para trás. Jesus diz, Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Tomé pensou: o que eu falei e o que eu disse. Jesus disse: você creu porque viu. Disse Jesus: felizes são os que não viram, mas mesmo assim creu. A Bíblia diz que Jesus ainda fez muitos outros. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Nessa noite, você que está dizendo, você que talvez, pode ficar em pé, nós já vamos orar. Você que talvez disse: eu estou como Tomé. Você que talvez disse: eu não vou sair desse fundo, desse poço. Eu não vou sair desse trabalho, eu não vou sair desse cenário, meus filhos não vão. Não! Você tem que dizer: eu creio pela fé que Deus vai mudar a minha história. Eu creio pela fé que eu vou recomeçar. Deus vai restituir tudo que eu perdi. Que Deus tem um novo caminho na minha vida. Que esse remédio vai dar certo. Diga glória a Deus. Que esse lugar que eu estou, Deus vai me colocar num lugar melhor. Glória a Deus. Que o que eu estou passando vai terminar. Glória a Deus. Que Deus vai me dar um livramento. Glória a Deus. Que o Senhor hoje muda a minha vida. Glória a Deus. Porque eu não sou Tomé. Eu não quero abandonar Jesus, nem entristecer Jesus. Tomé entristeceu o mestre. Você precisa ver pela fé, com os olhos espirituais. E quando você passar a abrir e ver com os olhos espirituais, o seu fardo vai ficar mais leve. Sim ou não? Quando você vê pela fé, as coisas vão começar a acontecer. Sim ou não? Sim, aleluia. Quando você parar de duvidar, as coisas vão começar a acontecer. Quando você vê pela fé o que Deus tem para você, para onde Deus vai te levar, o que Ele vai fazer, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Se coloque em pé, por favor, para a gente orar em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo para você:
Ele está dizendo para você e para mim nessa noite. Põe a mão no seu coração. Senhor, tem pessoas aqui nessa noite que talvez, ó Deus, estejam dizendo: Senhor, eu preciso ver para crer. Eu preciso, Senhor, ver um sinal, ver alguma coisa para me poder crer. Sendo que o Senhor já falou, o Senhor já usou profeta, o Senhor usou a canção, o Senhor usou o louvor, o Senhor fala na palavra que tudo é possível àquele que crê. Senhor, este que está aqui nessa noite, essa pequenina, esse pequenino, que talvez lidar com um Tomé em casa, que talvez lidar com um Tomé, Senhor, no seu trabalho, ou que então, Senhor, às vezes precisa ver um pouquinho mais com os olhos da fé. Que nessa noite, ao você orar agora, fale com o Senhor, porque Deus está dando forças nessa noite. O Senhor está dando olhos espirituais nessa noite. Pois tu sabes por onde eu andei. Aleluia. Conheces bem o meu perfume. Diga para ele: Senhor, me ajude a crer. Mas tu sabes também. Diga para ele: me ajude a confiar, Senhor. Senhor, eu sou fraco. Eu sou frágil, Senhor. Eu sou errante. Eu me rio, eu me estresso. Eu falo. Me ajude a crer, Senhor. Me ajude a crer, Senhor. Diga para ele: me ajude a crer. Me ajude a ver, Senhor. Me ajude a andar na fé. Me ajude a traçar o caminho da fé. Eu quero ver. Eu preciso crer, Senhor. Me ajude a andar na fé. Abra os seus braços. Diga para ele: me dá fé, Senhor. Me dá fé, Senhor, para me crer, Senhor. Tira o medo. Tira a perturbação. Tira a angústia, Senhor. E às vezes eu posso falar: eu preciso ver para crer. Mas porque eu sou humano, Senhor. Porque eu sou de barro, Senhor. Eu sou de terra, Senhor. Eu sou de terra, Senhor. Eu sou humano. Me dá força, Senhor, para crer e não duvidar. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero sentir, Senhor, o teu amor nessa noite. Tira, Senhor, a minha falta de fé. Tira, Senhor, o medo que está em mim. Minha essência é amar o teu cheiro. Ele está recebendo o seu coração. Mesmo a sua fé vai aumentar. Ele está aumentando a sua fé hoje. Ele está aumentando a tua fé aí onde você está, no seu lugar. Ele te entende. Ele sabe o que você passou. Porque você está dizendo para ele: eu preciso ver. Eu sou Tomé. Ele está dizendo: eu sei, porque eu conheço a sua história. Mas eu estou de braços abertos para dizer: toca. Toca no lado. Toca nas chaves. Se para você crer você precisa tocar, então toca e creia. Se para crer você precisa tocar, ele diz: eu estou aqui, toca. Ele diz: eu estou com o meu lado aqui, toca no lado. Ele quer tanto que você creia, que ele apareceu para Tomé e disse: creia, Tomé, toca. Se para crer você precisa tocar, eu estou aqui, Tomé, vem. Vem, Tomé, toca, Tomé. Toca, Tomé. Se para crer tu precisa tocar, Tomé, então eu estou aqui para você, Tomé. Toca na chaga dos pés. Toca do meu lado, Tomé. E ele disse: pare de duvidar e creia. Anassúria canta laxe, anassúrias. Anassúria canta laxe, anassúrias. Porque ele diz: eu entendo as suas dores, eu entendo as suas lutas, diz ele.
Ele te ama. Mesmo você pedindo para Ele: Senhor, eu preciso ver para crer, eu preciso ver um sinal, eu preciso ver alguma coisa. O amor dele não muda por você. Ele te dá esse sinal, porque Tomé pediu, Ele deu. Tomé pediu, Ele deu. Ele dá. Peça e Ele dá. Tomé pediu um sinal e Ele deu um sinal para Tomé. Ele mesmo foi o sinal, Ele mesmo. Ele não mandou um recado para Tomé, Ele não mandou foto para Tomé, Ele mesmo apareceu para Tomé. Ele mesmo apareceu para Tomé vivo e disse: vem, Tomé, vem, Tomé. Você que nessa noite, você que quer vir até aqui à frente ao altar, dizendo: eu sou Tomé, eu sou Tomé. Está cansado? Pode vir aqui na frente. Aqui não precisa vir no altar, não, é só aqui na frente. Você vem aqui na frente e Ele vem para você. Ele disse para crer. Ele diz: toca. Ele diz: eu vou te mandar esse sinal. Eu vou te mandar esse sinal. Eu vou te mandar esse sinal, diz Ele. Ele diz: eu vou te mandar esse sinal. Chore para Ele, chore. Chore para Ele, chore para Ele. Aleluia, sejam bem-vindos quem está aqui, todos sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe. O Senhor está aí com vocês. Toca na minha mão, toca na minha mão, toca. Toca na minha mão. Toca na mão de Jesus. Toca na mão, toca o Breno Velho nas chagas dele. Toca nas chagas de Jesus. Toca nas chagas de Jesus. Toca, aleluia. Porque Ele diz: eu tenho uma promessa. Chora para Ele, entrega, derrama o teu coração para Ele. Tenho nada a oferecer, meu Senhor, pois te dou a minha vida. Derrama o seu coração para Ele. Derrama o seu coração para Ele. Recebe a minha alma. Derrame. refaz a morada. Derrame o seu coração. Entregue esse coração. Derrame. Em teus braços, Chore com o coração nessa noite. em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar Chore com o coração. teu cheiro. Toque em Jesus nessa noite. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Recebe a minha alma aos braços. Refaz a morada, Ele diz para Tomé: refaz a morada. Ele diz: Tomé, eu quero habitar em você, Tomé. Eu quero habitar em você, Tomé. Eu quero entrar na tua vida. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar o teu passado. Eu quero mudar o teu presente, diz o Senhor. Eu vou te restituir a presença. Não há vitória, não é só vitória, não é só bênção, é a presença. Com o seu coração. Agora o seu coração está diferente. Agora o seu coração está mais leve. O seu coração está confiante. O seu coração está cheio. O seu coração está cheio agora. Porque você confia nele com os olhos da fé. Você viu com os olhos da fé agora. Agora você viu com os olhos da fé. E quando você vê com os olhos da fé, você não tem medo mais. Você não duvida. Você se entrega. Ele disse: não duvide. Não duvide.
Quando você entrega, não tem medo mais, porque você confia nele. Você entrega para ele e você respira, porque você diz: está no controle de Deus. Está no controle de Deus. A sua vida está no controle de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Quem recebeu? Quem vai sair dessa reunião assim, confiante, cheio da presença? Nada pode impedir quando Jesus quer entrar. Jesus, ele não se preocupou porque Tomé pediu sinal. Jesus queria fazer morada dentro de Tomé. E para ele fazer morada, ele disse: eu dou a minha vida. Se ele foi capaz de dar a vida dele, que era para ele mostrar as chaves, ele deu a vida dele. Tomé não viu isso, né, Bravel? Tomé pediu para ver as chaves. Ele havia dado a vida dele por Tomé. Ele havia dado a vida dele por nós. Às vezes a gente está pedindo um sinal, maior sinal do que a vida dele que ele deu. Quem entendeu? Maior sinal que a vida dele. As chagas não eram nada. Ele só queria que Tomé cresça. Jesus só quer que você creia. Jesus só quer que você creia. Jesus só quer que você creia. Você só precisa crer. É o que Ele quer. É que você quer. Amém. Aleluia, glória a Deus. Cante comigo esse louvor que a gente já vai. Nesse princípio, meio e fim. Obrigada, Jesus. Mais que os mares, bem mais que o sol e as estrelas, e tudo conhecer, bem mais que as tesouros desta terra, tu incomparável és pra mim. Você consegue dizer que Jesus é incomparável? Por amor, louve isso. Sua vida entregou. Louve isso, escreva isso. Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Pensou em mim, morreu por mim, pisou em mim, me amou. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja. Aleluia, glória a Deus. Você consegue dizer que com Jesus o deserto vale ouro? Escreva aí na live: com Jesus o deserto vale ouro. Amém? Obrigada, Deus. Aleluia, Deus. O quê? Sua experiência para escrever a sua glória. Repita comigo: o deserto vale ouro. Mas Deus está conosco. O deserto vale ouro. O danado é doce na vida de sonhador. E depois que tudo passa, entre as cantas, entre os ganhos, fica a marca da vitória. A marca da vitória, velho. Sobre os mares e vencedor. Pega essa, pega essa, pega essa, pega essa, velho, pega essa. Pega essa, escuta. Sabe o que era chagas? Eita glória, eu vou falar. Sabe por quê? Eita, sabe por que Tomé
para ver as marcas, as chagas de Jesus? Porque as chagas eram a marca da vitória que ele havia ressuscitado. Por isso que o primeiro sinal que Tomé pediu foi: eu quero ver as marcas das chagas, porque as marcas das chagas era a marca da vitória. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Bate assim, bate palma assim, ó. Muito além de pedras e de pó, O quê? feito um deserto. Aleluia! Jesus mostra a marca da vitória, que era as chagas. Jesus para do lado. Do lado dele era a marca da vitória, porque ele havia ressuscitado dentre os mortos. Ele ressuscitou. Aleluia. O deserto não escola, ninguém passa porque cola. Os seus testes são difíceis demais. Não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula. Cada um tem que viver. Cada um tem que viver Sua própria experiência. a sua própria experiência Escrever a sua história. e escrever a sua história. Repita agora. Mas se Deus está conosco, O deserto vale ouro. O deserto vira doce na boca do sonhador. e depois que tudo passa, entre as pedras e os canos, fica a marca da vitória. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. O deserto vale ouro, porque Deus está conosco. O deserto vale ouro, o deserto vale ouro, porque Deus está conosco. O deserto vale ouro, o deserto vale ouro. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Quem recebeu? Glória a Deus. Quem recebeu? Eu recebi Jesus. Aleluia. As marcas eram as marcas da vitória. As chagas eram as marcas da vitória. O lado perfurado era a marca da vitória. Você leva a marca da vitória em Cristo Jesus. Você leva a marca da vitória. Amém? Quem está feliz com Jesus? Quem está em casa, escreva aí. Escreva: o deserto vale ouro, porque Deus está Além conosco. de pedras e Amém? de pó, Nós vamos agora, vamos preparar. Você que está aqui, vamos preparar para ofertar, dizimar. Eu quero entregar para cada um de vocês hoje, essa noite, um envelope. Gabriela, pode se aproximar aqui, por favor? Cada um de vocês, essa noite, vocês vão receber hoje. Vocês vão levar um envelope com azeite, com a unção do óleo de cura, o óleo de mirra. O óleo de mirra, óleo de cura. Cada um de vocês vão levar esse envelope com esse azeite. Próxima reunião, vocês vão ungir a casa, vão ungir vocês, vão ungir tudo que vocês vão ungir filho, vão ungir tudo, vocês vão ungir com esse azeite. Próxima reunião, o que você vai trazer? Você vai trazer uma oferta para o altar de Deus. Quem está entendendo? Você vai levar esse azeite e vai trazer uma oferta para o altar de Deus. Uma oferta de 50, uma oferta de 100, uma oferta de 30, uma oferta de 20. Você vai trazer uma oferta. Mas traga o seu melhor para o altar de Deus. Traga segundo o seu coração, mas traga o melhor. Você que vai levar esse azeite, primeira coisa que você vai fazer, antes de você ungir qualquer coisa, você vai ungir você primeiro. Vai colocar na sua bolsa, você vai se ungir, vai ungir seus filhos, vai ungir sua casa, vai ungir os umbrais da casa, os umbrais da porta de sua casa com esse azeite. E a obreira vai entregar para cada um. E os irmãos já podem se preparar para ofertar, para dizimar. Quem vai ofertar, quem vai dizimar, pode separar a sua oferta.
Aleluia. Pode subir aqui, obreira Vera, por favor. Isso, pode subir aqui, obreira Vera. Pode falar, por favor. Pai do Senhor, igreja, ontem eu estava limpando a igreja, já era umas 9 e pouco da noite, na hora que eu estava limpando, de serviço direto para cá limpar. Aí eu chego aqui, eu olhei com essa bispa, me deixou pendar, aí eu precisava ir para o concreto. Aí eu fui, mas a gente está ligando para ouvir louvores, que eu gosto de ouvir louvores. Aí eu peguei meu celular, aí ali em cima, ali coloquei para carregar, porque estava descarregando, não estava no serviço. Eu pensei, nossa, está descarregando, ainda bem que eu estou com o carregador aqui na bolsa. Aí liguei ali para carregar e se curvei ali perto da cadeira ali, meio assim na cadeira. Aí estava todo distraído ali, procurando os louvores para não poder estar ouvindo, limpando e ouvindo. Mas eu nem imaginava, eu pensei, tem que vigiar, como uma bispa fala, tem que ficar mais perto. Eu falo assim, meu Deus, eu preciso estar mais perto. A hora que eu contei que cheguei em casa, depois eu limpei aqui a igreja com a porta fechada. Aí eu estava curvada ali, eu não estava nem esperando, ali tranquilo, procurando no Facebook ali para ver se eu ouvia, né, algum louvor, para não poder ficar ouvindo os louvores limpando. Onde pensa que não? Chega um moço aqui, ai meu Deus, eu falei assim, nossa, mas eu levei aquele, sabe, eu não estava nem esperando, eu levei aquele, não sei se é susto ou o que foi, mas soltei aquele pulo e vim, parei aqui perto do moço. Você estava orando, é isso, Ber? Eu estava procurando no Facebook um louvor para mim poder estar ouvindo, para não estar limpando e ouvindo. Então você veio para limpar a igreja, isso? Sim. Aí eu estava procurando um louvor ali no Facebook para eu poder estar ouvindo, limpando e ouvindo. Eu não estava nem esperando, ia ali procurando o celular ali. Quando penso que não chega esse moço, a hora que eu vejo já estava aqui dentro da igreja. Mal levei aquele choque tão grande que eu dei um pulo dali onde que eu estava. Aí eu fui parar aqui perto dele e eu olhei assim, bem perto dele, assim, ó, bem sério. Aí ele falou assim, aqui tem um celular. Ai, mas para que? Aquilo lá foi aquele, sei lá como que eu agi assim na hora. Eu encarei ele assim. Eu falei assim, não, aqui não tem celular para você. Aí ele pegou e saiu, mansinho, bom, não fez nada. Eu creio que é o Senhor, é como a bispa estava pregando, né? Não seja como Tomé, creia mais no Senhor, busca mais no Senhor, mas creia no Senhor, não cremos no Senhor querendo ver como Tomé, creia sem ver que o Senhor está te protegendo, guardando, sem eu ver, e eu querendo ser como Tomé, e não seja como Tomé. Seja crendo com a fé, com os olhos da fé, que Deus está protegendo e livrando como Ele me livrou ontem. Aí eu liguei para o Lucas desesperado, eu levei aquele choque. Aí a hora que ele saiu, o moço para fora, aí eu peguei e liguei para o Lucas, ainda eu fui ali até ali com medo, assim, sei lá como que eu estava, meio tremendo. Aí saí, fui ver até onde que o moço foi. Aí ele foi sair foi embora. E eu só olhando ali, clamando a Deus. Aí na hora eu peguei e liguei para o Lucas. Aí eu falei assim, nossa, eu estou aqui meio tremendo, eu levei um choque tão grande. Eu estava aqui abaixado, aqui procurando um menino aqui, apareceu um moço dentro da igreja aqui, perguntando do celular, e o celular estava bem ligado. É Deus que protegeu, que me guardou, que não deixou nada de mal ter acontecido ontem comigo. E meu celular continuou ali onde estava, porque ele estava de pé aqui, o moço parou de pé, ele viu meu celular em cima da cadeira ali, ó. Eu creio que é o Senhor me guardando e me livrou ontem de todo mal. O Senhor não levou meu celular e nem comigo, não aconteceu nada. O Lucas, na hora, ele falou assim, peraí mãe, estou indo aí. Aí ele chegou aqui, aí eu falei assim, nossa mãe, e eu já tinha vindo umas 2 vezes aqui para buscar minhas coisas e estar levando na bicicleta. Ontem, só de vindo aqui na igreja, que ele veio atrás de mim, ele veio umas 5, 6 vezes. Aí ele veio aqui, ele falou assim, mãe, sabe o que a senhora faz? Aí eu tinha acabado de varrer da igreja, eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou embora. Eu não sei se eu vou embora ou se eu fico, eu não sei se eu vou embora ou se eu fico. Aí ele falou assim, não, a senhora quer terminar o serviço hoje? Para amanhã a senhora ir fazer o de casa para estar livre, fecha a porta da igreja, vamos fechar a porta da igreja, eu tenho que ir para arrumar a janta para a mãe. E a senhora fecha a porta da igreja, aí
falou assim, ó, eu vou fechar a porta da igreja e a senhora vai ver como que tranca. Aí a senhora tranca, aí eu saí, falei assim, então vai primeiro, depois eu baixo a porta e tranca. Ele falou assim, não, eu vou abaixar a porta da igreja primeiro e a senhora tranca. Aí a senhora fica limpando com a porta trancada. A hora que eu vim para enfrentar a senhora, para ir com a senhora embora, eu ligo para a senhora antes. Aí eu falei assim, tudo bem, então pode ir. Aí eu peguei, abaixei a porta da igreja, coloquei o louvor ali bem baixinho e continuei limpando a igreja, fiz o serviço no banheiro lá, fiz a limpeza no banheiro, fiz tudo que tinha que fazer. Aí ele ligou para minha mãe, aí eu pensei, eu já estou quase terminando, se você quiser vir. Aí ele preocupado comigo, aí ele falou assim, mãe, a hora que eu chegar aí, eu bato na porta. Aí eu passei, é o Lucas, aí você tem problema, você pode chegar, você pode falar que é o Lucas, que eu vou te ouvir. Então aí eu creio que é o olho da fé que o Senhor me livrou e me protegeu, Senhor, porque eu estava querendo ser que nem Tomé. A pregação da bispa que hoje foi para mim, sendo que nem Tomé. Não é assim que é para ser, que nem Tomé. É para ser confiar no Senhor e ver com os olhos da fé, não que nem Tomé. Então eu creio que ontem o Senhor me guardou, me livrou, eu, Senhor, de todo mal, Pai. Eu sei que eu tenho que confiar mais em Ti, Senhor. Ver mais com o olho da fé, confiar mais, Senhor, no Senhor. Eu sei, Pai, que eu preciso. E eu creio que a partir de hoje eu vou ver mais com o olho da fé. E eu creio que ontem o Senhor me livrou, me guardou de todo mal. Eu não sei o que podia acontecer mais pior ontem aqui, Pai. Eu sei que eu estava aqui na casa do Senhor. Eu creio que o Senhor estava aqui com o anjo do Senhor. Me protegeu e me guardou. Não deixou nada de mal, o ruim, acontecer comigo. Aí eu contei com o Mateus. Ele até dormiu, estava dormindo, porque ele jogou bola. Depois que ele acordou, falei para o Lucas que não era para falar para ele. Mas eu sou uma pessoa que não gosta nada de guardar para mim. Tudo eu gosto de falar. Aí eu pensei, nossa, Mateus, você não sabe o que aconteceu comigo hoje. Aí eu pensei, o que, mãe? Ele falou assim, nós estávamos lá na igreja, nem esperava. Um moço entrou assim, primeiro, eu levei um choque tão grande, que eu dei um pulo da cadeira, eu vim parar perto dele. Nossa, se fosse você, meu filho, do jeito que você entrou, você tinha se cagado no jato tudo na roupa. Mas eu sei que ali o Senhor estava ali dentro, filho. Junto comigo ali, ó. Guardando e livrando, e eu creio que o Senhor sempre está aqui. Eu estava limpando a casa do Senhor, eu creio, Mateus. O Senhor estava ali, nada de mal ia acontecer comigo, e nunca vai acontecer. Eu posso vir a hora que for aqui limpando a casa do Senhor. Eu vou crer mais a partir de hoje. O olho da fé, eu creio, Senhor. E nada não vai me acontecer, Mateus. Aí você fica esperto, assim, eu estou esperto, o Senhor está lá comigo. O Senhor está me guardando, está me livrando. O Senhor não vai deixar nada de mal, nada de ruim acontecer comigo. Eu posso ir a hora que for. Pois eu pulei na frente do moço, fiquei encarado, ele pensei, aqui não tem celular nenhum para você. Ele saiu com o rabinho entre as pernas, não falou nada, saiu de mansinho, calminho. Se mandou, foi para o lugar dele, aonde que ele não devia ter saído. E eu creio que é o Senhor me livrando e guardando eu, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por onde eu sei que o Senhor está sempre comigo, me guardando eu e me livrando eu de todo mal, da morte, do inimigo que quer me matar eu, mas ele não vai conseguir, ele não vai, porque eu sei que o Senhor sempre está comigo, porque eu sempre estou na casa dele, louvando, glorificando, dando muitos glórias aqui na casa do Senhor. Eu creio que é ele aqui junto comigo, me livrando e guardando de todo mal. Muito obrigado, Senhor, por ontem, Senhor. Por ontem, Senhor, ter me guardado, Senhor, não deixar acontecer nada de ruim, nada de mal comigo, e nem meu celular não foi levado, Senhor. Muito obrigado. Estou aqui, Senhor, para glorificar teu nome, Senhor Jesus. A honra e a glória do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém? Glória a Deus. Sabe o que é isso? Aleluia. Sabe o que é isso? Jesus na casa, é Jesus na vida dela. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 a todo jeito, mas tu não serás atingido. Jesus guarda, Jesus protege e Jesus livra, para a honra e glória do Senhor. É Jesus confirmando a tua fé, Jesus viu a sua fé, Jesus viu a sua ousadia, a sua autoridade espiritual, recebeu a autoridade espiritual na hora. O Espírito Santo de Deus usou a boca
Amém. O inimigo ficou debaixo da planta dos pés dela. É verdade, Senhor. Isso é para você ver o tamanho da sua É fé. verdade, Senhor. E eu confio, eu acredito, e eu pressiono, Mateus, não é a primeira vez que sempre eu falo para vocês. Quando eu estou lá limpando o que acontece, o que não acontece. Não é a primeira vez que a Bíblia está aqui, eu sempre falo para ela, porque esse não é o primeiro. Já aconteceu, já de entrar uma sapatona aqui dentro, com os bolsos cheios de droga. Sentou, eu dei atenção para ela falar o que ela tinha de falar. Fiquei ali tempo ali com ela querendo tirar as drogas de dentro do bolso para me mostrar. Aí eu falei assim, não precisava não. Convidei ela para vir para os cultos, aqui na reunião nos domingos, só que não veio, né? Só que eu creio que o Senhor sempre está comigo, livrando e guardando de todo mal. Eu acho que já é umas 3 vezes, se eu não me engano, que acontece essas coisas comigo aqui dentro da igreja. Só que eu sei que o Senhor sempre é comigo aqui, o Senhor não vai deixar nada de mal acontecer. Os anjos do Senhor estão protegendo e livrando eu de todo mal. Eu creio. Você viu, gente? O inimigo tenta tocar, mas Deus confirma, mostrando, não toca. Não vai tocar, não toca, por quê? Porque é Jesus, o Espírito de Deus na vida dela. Isso aí é o inimigo querendo tocar na vida dela. Mas Deus, velho, permitiu, por quê? Para crescer a sua fé. Porque o que? Você já pode de evangelização, você evangelizou. Até que tem outra coisa, aí o pessoal que estava achando muita coisa. Eu senti uns pinguinhos. Naquela parte, vou mostrar como que é a posição que eu estava. Aí eu senti uns pinguinhos. E fazia tempo, e eu estava tão distraída, eu queria saber, que eu queria louvor. Eu não queria o inimigo, eu queria que ela louvasse. Eu queria louvor. Você viu como que é? Eu queria ouvir louvores, eu queria estar cantando louvores, porque eu estou aqui dentro, eu gosto de estar ouvindo louvor, estar limpando, estar ouvindo louvor e estar cantando junto. E eu ali, eu pensei, eu estava nem com a porta aberta, com nada que ia acontecer, nem na minha mente pensava esses pensamentos, né, que tinha perigo, coisa e tal. Aí aquele pinguinho, meu Deus, você sabe que acho que era um alerta, eu sei que foi aquele choque muito grande, aquele pulei da cadeira. Foi aquele choque que eu nem esperava. Foi um choque demais que eu nem esperava. Porque a hora que eu vi, eu parei aqui em frente desse moço. Eu falei assim, meu Deus do céu, é Deus na minha vida. É Deus. E ele saiu tão de mansinho, ele não falou nada. Ele saiu de mansinho e se mandou para o lugar dele. O lugar dele é da onde que ele não deveria ter saído. Esse inimigo, ele fica muito me perseguindo. Ele vai ficar no lugar dele, que é o lugar dele. Eu sei que o Senhor sempre está comigo, guardando e livrando de todo quanto é mal. Eu creio, Senhor. Amém, gente? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Deus seja louvado, sabe por quê? Porque para Ele toda honra, toda glória, domínio e louvor pelos séculos dos séculos. Como diz a palavra do Senhor, que os adversários seriam envergonhados e que o mal seria envergonhado. Deus foi com você, Deus continua, assim como Deus foi com ela, Deus é com você, com todos que estão no Senhor. O Senhor guarda, o Senhor livra, receba a autoridade espiritual de Deus essa noite. O diabo fica debaixo dos teus pés, debaixo da planta dos teus pés. O inimigo Satanás está debaixo da planta dos teus pés, pisado e derrotado da tua vida. Na tua vida ele não entra, na tua vida ele não toca, porque Jesus está na sua vida. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos então agora, vamos orar nos dízimos e nas ofertas dessa noite, por favor. Nós passamos do horário, hein? Eita, Jesus, passamos do horário do culto. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, fiel e santo. O Senhor é fiel na vida daqueles que são Deus, que são fiéis a Ti. O Senhor é fiel na vida daqueles que buscam a Ti. O Senhor os enche do Seu Espírito Santo. O Senhor os enche, ó Deus, com a Tua graça e com o Teu poder. Isso, apresente sua oferta, levante seu envelope, você que vai ofertar. Ou primeiro, segura por favor os envelopes com os azeites para as pessoas que vão levar o azeite ungido, isso, o azeite consagrado, isso, eles vão segurar, as pessoas vão levar, Vera, segura por favor, Vera, e vamos orar, em nome de Jesus. Senão o culto vai até 11 horas, Vera, meu Deus, e nós não podemos ir até 11 horas, nós temos que terminar a reunião, graças a Deus. Mas antes de pessoas assistirem, Deus abençoe Rádila, Deus abençoe Maria, Deus abençoe a Albrecht Santa aqui também. Deus abençoe bastante pessoas aqui, ó. Olha quantas pessoas. O Maurício está aqui, Sandra Felizardo está aqui,
Sara está aqui, Lúcia Gonçalves está aqui, Ana Paula está aqui, Rodrigues, que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, nós oramos agora, Deus, nas ofertas, nos dízimos. Senhor, essa pessoa que vai ofertar, que vai dizimar, que vai apresentar na tua casa a oferta, na tua casa o dízimo, Senhor, que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha repreender o devorador, que o Senhor repreender o inimigo que tem na tua vida, que tenta roubar o que é teu. Deus repreende, Deus derruba por terra o inimigo que tenta tirar o que Deus te deu, tenta tirar a bênção que Deus te deu, fazer você ter prejuízo. Deus não deixa o inimigo tirar o que é teu, que está na tua mão, te dá prejuízo, consequência, perdas. Na presença do Senhor, Jesus não deixa perder nada. Jesus repreende o mal, Jesus repreende o inimigo, Jesus repreende o adversário e dá vitória na sua vida pela sua fidelidade a Deus, por você servir a Deus, por você estar na presença. Ele te cobre, Ele te abençoa, Ele te protege e Ele te prospera, porque Ele é o teu Deus, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vera, por favor, gasofilar a salva, por favor, para a igreja, em nome de Jesus. Isso. Vale ouro. Aleluia. Porque Deus. Isso. Vai passando de cadeira em cadeira, pode passar lá, pode passar de cadeira em cadeira, Gabriel. Isso, pode passar. Obrigada, Jesus. Você que está online, faça pelo Pix a sua oferta, o seu dízimo. Faça pelo Pix 199-8951-4104. Faça a sua oferta, a Marília, a Sandra, a Lúcia, a Ana Paula, a Anete. Faça pelo Pix. Deus abençoe por ter assistido o culto. Faça a sua oferta, não saia do culto sem ofertar, sem dizimar, e que Deus abençoe a vida de vocês para uma semana abençoada. Abra os seus braços. Obrigada, Deus. Pai, nós encerramos esse culto nessa noite, pelo poder do Espírito Santo. Meu Pai, guarda a vida de cada um. Meu Deus, protege o seu retorno, guarda a sua chegada, guarda a sua saída. Que os anjos do Senhor te protejam, que os anjos do Senhor te guardem. Como o Senhor disse a palavra, Ele guardará o teu deitar, o teu sentar e o teu levantar, desde agora, para todos sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe uma semana abençoada. Deixa eu dar um recado. Posso? Prometo. 2 minutos o recado. Terça-feira temos culto aqui 3 horas da tarde. Nós estaremos entregando a lâmpada. Terça-feira. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os teus caminhos. Terça-feira estaremos com a reunião. Terça-feira do milagre urgente, com a entrega da lâmpada. Não perca o culto de terça. E quinta-feira nós teremos um culto de ação de graças aqui na igreja. Será um culto de aniversário, porque dia 27 de março é o meu aniversário. Estaremos fazendo um culto de ação de graças aqui na igreja. Então estejam todos, venham, tragam familiares, tragam pessoas com vocês. Vai ser um culto muito abençoado de ação de graças. Amém, gente? Então culto terça, culto quinta e culto domingo. Então sejam bem-vindos em todas as reuniões e venham em todos os cultos. Que Deus abençoe quem está aqui. Sandra, Marília, culto terça, culto quinta. Todos que estão aqui, aguardo vocês no culto de ação de graças quinta-feira. E aguardo vocês no culto de terça, na entrega da lâmpada. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Cumprimente uns aos outros e que Deus abençoe em nome de Jesus.